Olá, gente boa de Deus, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma videoaula desse nosso curso aqui de aconselhamento cristão. E o assunto desse nosso vídeo aqui agora é o seguinte: 8 procedimentos que são utilizados como primeiros socorros em emergências que envolvem situações de crises, de conflitos emocionais. Então, depois da vinheta, a gente volta com esse assunto. Intervir nas crises é um meio de prestar primeiros socorros emocionais de caráter imediato e temporário a vítimas de traumas psicológicos e físicos. O interventor, ele precisa agir hábil e rapidamente diante de comportamentos muitas vezes desorganizados, comportamentos confusos, não é? E também aqueles comportamentos que são potencialmente perigosos. Os conselheiros que atuam em situações de crises, eles não podem tratar todas as pessoas da mesma maneira. Por quê? Porque cada indivíduo é cada um, né? As pessoas não são iguais. Existem diferenças de flexibilidade, de maneiras de reagir, de resistência psicológica, de níveis de maturidade emocional e espiritual, não é? As pessoas são diferentes. E nós sabemos disso, nós sabemos que algumas pessoas, elas mantêm o otimismo mesmo quando enfrentam as suas maiores lutas. Já outras pessoas, elas são pessimistas e se deixam vencer facilmente. Algumas são excessivamente dependentes, enquanto outras, elas são extremamente independentes, né? Alguns aconselhandos, eles conseguem discutir a crise, né, numa boa e compreender as suas implicações. Outros, no entanto, eles ficam tão fora de si que eles não conseguem raciocinar com clareza e nem tomar algumas decisões, né, as decisões racionais que eles precisam tomar. Então, tendo em mente essas diferenças, o conselheiro pode intervir de diversas maneiras num momento de crise. E as sugestões que agora eu quero apresentar para você, elas são uma lista, na verdade, de 8 procedimentos de primeiros socorros em emergências que envolvem perturbações mentais. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é o fator fazer contato. Veja bem, pessoas em crises, nem sempre elas vão pedir ajuda a um conselheiro, nem sempre. Geralmente somos nós que temos que procurar as pessoas e demonstrar para elas carinho, compreensão e um interesse sincero também de querer ajudar. E quando você fizer esse contato, escute com atenção para você poder entender qual é o problema do aconselhando e o que ele precisa, né? O que ele pensa também daquela situação. Enfim, antes de você dar qualquer sugestão. Se a pessoa começar a divagar, a fantasiar, a fugir do assunto, procure trazer a discussão de volta para a realidade, beleza? Agora, uma coisa assim interessante da gente comentar aqui é o contato visual e o físico. O contato visual e físico, ele pode fazer com que o aconselhando se sinta mais seguro. Mesmo sem palavras, o toque, né, e outras formas de contato físico podem comunicar atenção e trazer conforto. No entanto, lembre-se de que algumas pessoas, em função de sua personalidade ou até mesmo da sua criação, elas têm tabus muito fortes nessa área. E muitas pessoas consideram que é saudável, né, e aceitável apertar as mãos, né, dar um tapinha nas costas, né, e até abraçar. Mas, por exemplo, dar um abraço numa pessoa num momento de crise são procedimentos que sempre têm sido, digamos assim, desencorajados no processo do aconselhamento. Um dos riscos é que a pessoa pode interpretar mal esses gestos, achando que existe alguma má intenção. Então também nós sabemos que há pessoas, e a gente precisa considerar isso, que se sentem ameaçadas ou pouco à vontade com essa coisa do contato físico, porque esse tipo de comportamento não era estimulado dentro da sua família. Outras pessoas, elas acham que o toque pode ser um meio de manipulação. Pois é, né? E outras ainda, simplesmente, elas têm medo de intimidade. Então a gente tem aí um leque, né? Entretanto, para a maioria das pessoas, um toque pode ser reconfortante, terapêutico e até animador, de modo que todo conselheiro ele deve estar ciente do valor e dos perigos do contato físico e ponderar em cada situação se um toque seu ele pode ser mal interpretado ou então se ele vai de fato realmente ajudar o aconselhando. É sempre bom, gente boa, a gente se perguntar, a gente perguntar a nós mesmos
Que motivo nos leva a tocar uma pessoa? Será que o nosso principal objetivo é atender às nossas próprias carências ao invés de ajudar um aconselhando? A gente precisa ser honesto com essa resposta. Então saiba que mesmo que um toque possa ser um meio excelente de fazer contato e manifestar apoio, a regra geral é o seguinte, olha, se houver dúvida, não faça, beleza? O segundo procedimento é reduzir a ansiedade. A calma e a tranquilidade do conselheiro podem ajudar a diminuir a ansiedade da pessoa em situações de crise, principalmente quando ele procura reconfortar o aconselhando. Uma outra coisa, ouça com atenção, né? Ouça com atenção e paciência a história do aconselhando e estimule o seu aconselhando a falar de suas inseguranças e outros sentimentos que acompanham a crise dele. Isso é muito interessante. Também tente passar confiança para a pessoa, não é? Você pode dizer para a pessoa o seguinte, olha, esse problema ele tem solução sim. Você também pode ajudar a diminuir a ansiedade, demonstrando a sua aprovação quando a pessoa que você está ali conversando, aconselhando, ela fizer a coisa certa. Você pode dizer para ela o seguinte, olha, acho que foi uma boa decisão, né, isso que você tomou. E isso mostra que você está no caminho certo, né? Outra coisa, você pode sugerir gentilmente outras interpretações se o ponto de vista do aconselhando parecer muito pessimista ou distorcido. Você pode dizer para ele, por exemplo, olha, eu acho que existem outras maneiras de ver as coisas, percebe? Uma coisa também assim importante de se comentar é o seguinte, se o aconselhando num momento de estresse, né, de profundo estresse, ele te fizer uma pergunta, procure responder as perguntas honestamente, sempre, mas sem aumentar desnecessariamente o nível de ansiedade do aconselhando. Tome esse cuidado. Se uma pessoa está gravemente ferida, por exemplo, você pode chegar para ela e dizer assim, olha, eu não sei ainda se o seu estado é grave, mas você está nas mãos de bons médicos e eles estão verificando tudo aquilo que eles podem fazer, né? E você pode ter certeza que eles vão fazer o máximo possível para tentar te ajudar. Isso é uma frase honesta, né? E animadora, que, digamos assim, não aumenta nem por um lado a ansiedade e nem também dá falsas esperanças. Muitas vezes é bom afastar o aconselhando de uma situação estressante, sabe? Pelo menos temporariamente, para que ele possa se acalmar, se recompor, se recobrar. Pode ser útil também, por exemplo, retirar um parente ansioso do burburinho daquela sala ali de emergência e levá-lo de repente para um canto, para uma sala sossegada, ou ir com ele até a cantina para tomar um cafezinho, né, uma xícara de café, mas nunca se esquecendo, gente boa, de informar a recepção, né, a recepcionista, aonde você vai estar, né, caso a sua presença de repente precisa ser requisitada. Às vezes também é bom sugerir ao aconselhando respirar fundo, né, sair para dar uma volta, né, relaxar os músculos. Versículos bíblicos como 1 Coríntios 10, 13 também tem efeito calmante, já que a palavra de Deus é a base da nossa fé. Agora veja bem, se todos esses métodos de redução da ansiedade, eles forem mal utilizados, o aconselhando, ele se sentirá bloqueado ou reprimido. Mas se eles forem bem utilizados, podem reduzir o efeito do estresse e tornar mais fácil você lidar construtivamente com situações de crise, beleza? O terceiro procedimento é focalizar a atenção. Veja bem, em momentos de crise, é fácil se sentir esmagado pelo emaranhado de fatos confusos, de problemas, né, que às vezes vêm com grande potencial e decisões também que precisam ser tomadas. Então, sendo uma pessoa de fora, o conselheiro ele está numa posição mais objetiva, né, em que ele pode ajudar o aconselhando a decidir quais são as situações específicas que devem ser tratadas primeiro e aqueles problemas que precisam ser resolvidos imediatamente. Entende? Então procure focalizar a atenção na situação atual, em vez de você ficar discutindo acontecimentos do passado ou ficar especulando o que pode vir a acontecer no futuro. Não, mantenha o foco, né? Em algumas ocasiões bem específicas, principalmente no início, veja bem isso, né? Pode ser necessário você tomar decisões pelo aconselhando. Você pode dizer para ele, olha, vamos pedir a opinião de um outro médico. Né? Às vezes isso é necessário, então você pode dizer para ele, olha, você precisa pegar uma condução e ir até lá amanhã de manhã. Faça isso, por favor. Isso são exemplos de orientações que precisam ser dadas aos aconselhandos em certos casos específicos. Muitas vezes isso faz com que a pessoa
digamos assim, ela sinta que alguma coisa objetiva está sendo feita para ajudá-la, né? Mas tenha muito cuidado com isso para você não manipular a pessoa, né? Escute sempre as observações do aconselhando e procure evitar ações de que você possa se arrepender depois, ok? O quarto procedimento é interessante, é avaliar os recursos disponíveis. Veja bem, antes de nós falarmos sobre esses recursos disponíveis, é importante destacar o fato de que a boa vontade do conselheiro é um recurso muito importante para uma pessoa em crise, mas existem outros e você não precisa agir sozinho em muitos casos, por exemplo. Então, mesmo que você tenha múltiplos talentos e também assim bastante tempo livre, você não deve bancar o herói tentando ajudar a pessoa sozinho. Os aconselhandos geralmente se sentem isolados e precisam receber o apoio e a aceitação de várias pessoas e não só de você, entende? E esse envolvimento de outros recursos sociais podem complementar o seu trabalho, né? E fazer com que o desempenho, o seu desempenho como conselheiro, ele seja, digamos assim, mais eficiente, entende? Bom, entre outros recursos disponíveis, nós podemos citar também os recursos espirituais. O conselheiro cristão, veja bem, ele nunca deve perder de vista a presença e a direção constante do Espírito Santo, bem como as palavras de conforto e as promessas da Bíblia Sagrada, pois são as maiores fontes de força e também de orientação nos momentos de crise para qualquer um. Alguns conselheiros, eles usam as escrituras, infelizmente, como se fosse um martelo, né? Para bater nas pessoas, ou então para manipular, ou então para forçar o aconselhando a agir de acordo com o que ele pensa ser certo, né? E essa atitude, ela não é útil e nem ética. Devemos ministrar os ensinamentos da Bíblia crendo que ela é a verdade e esperando que o Espírito Santo a use segundo a sua vontade na vida do aconselhando. Um outro recurso também são os pessoais. Os aconselhando, às vezes, eles se tornam extremamente dependentes nos momentos de crise, né? Durante um certo tempo, a gente até pode dizer que essa dependência pode ser necessária, mas é bom ir, sabe, fortalecendo, aconselhando diariamente. A maioria das pessoas, elas têm capacidades intelectuais, capacidades as mais diversas, né? Por exemplo, habilidades, experiências, motivações que podem ajudá-las a crescer durante as crises. Então, quando você estiver tentando fazer com que a pessoa reconheça esses recursos, procure ser realista. Lembre-se de que uma simples lista de pontos fortes e experiências felizes do passado pode ser o suficiente para poder ajudar a pessoa a se reafirmar, ok? Um outro recurso também interessante são os recursos interpessoais. Geralmente a pessoa ela já tem uma rede de relações que precisa ser reativada nesses momentos de crise. Em geral, veja bem, os membros de uma família, os amigos, os colegas do trabalho, os membros da igreja, né, e pessoas da comunidade, geralmente elas costumam se oferecer prontamente para ajudar, né, em casos de necessidade. Então, eles podem ajudar orando, né, dando dinheiro ou através de outras formas práticas de assistência. Se você não conhece os relacionamentos importantes na vida do seu aconselhando, peça que ele informe para você o nome dessas pessoas, né, para que você, de repente, possa entrar em contato com essas pessoas. Então, saiba de uma coisa, que em alguns casos é natural que o aconselhando ele não queira chamar ninguém. Sabe? Algumas pessoas elas têm dificuldades de aceitar ajuda, mesmo sabendo que o apoio social tem um grande valor, né? Um grande valor terapêutico, enfim. Então, se o aconselhando ele não quiser incomodar os outros, procure convencê-lo da importância da dependência mútua, da interdependência, né? Dos uns aos outros e da satisfação também que os amigos sentem quando eles podem ajudar. Mas, no entanto, seja sempre sensível ao fato de que algumas pessoas se sentem envergonhadas diante da atenção que elas recebem por causa do problema que ela está passando. Ou então ameaçadas, né, com as implicações de terem que receber auxílio e às vezes ficam até com raiva do conselheiro, né, por ele tentar envolver outras pessoas. O que é importante? Você discutir tudo isso com o seu aconselhando. Encorajar ele sempre assim que possível para que ele possa buscar auxílio de outras pessoas. Se não existir nenhuma rede de apoio, então, aí você pode procurar ajudá-lo também a ele formar uma, não é?
Agora, escute isso, no gerenciamento de crises, há poucos fatores cujas influência seja tão benéfica quanto o apoio, né, que a gente recebe de pessoas que estão interessadas, né, e que são atenciosas, compreendeu? Agora, apesar desse grande valor que isso tem, em certos casos o apoio pode se tornar menos útil do que a gente espera. Quando os aconselhandos, por exemplo, são excessivamente dependentes, né, das pessoas, dos outros, eles podem acabar fazendo um certo corpo mole, né, que os impede de crescer. Geralmente isso ocorre quando membros da família querem ajudar demais, né? Então, dentro do possível, da sua possibilidade, procure fazer com que essas pessoas deem apoio sem sufocar o aconselhando. Ok, gente boa? Um outro recurso também que a gente precisa destacar são os recursos adicionais. Veja bem, toda comunidade tem recursos legais, recursos médicos, psicológicos, financeiros, educacionais e outros que podem ser úteis, né, em tempos de crise. Algumas vezes o aconselhando ele precisa de dinheiro, né, ou de um lugar para ele morar temporariamente, ou então de alguém que possa cuidar de seus filhos, né, das suas filhas, de um serviço de entrega de comida a domicílio, ou então qualquer outro tipo de recurso material, né, e de repente o conselheiro ele pode ajudar a providenciar essas coisas. Se a igreja local, né, ela for um ambiente acolhedor e tiver um ministério de ação social funcionando como deveria, esses recursos poderão ser encontrados dentro da própria membresia. O quinto procedimento, né, que é utilizado como primeiros socorros em emergências, é a questão de planejar a intervenção. Veja bem, depois de avaliar o problema e fazer um inventário dos recursos disponíveis, é bom elaborar um plano de ação que responda pelo menos a essa pergunta. O que vamos fazer agora especificamente? E aí juntos, conselheiro e aconselhando, podem examinar os fatos e elaborar uma lista de alternativas, não esquecendo de perguntar sempre, será que essas alternativas elas são realistas? O que deve ser feito em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto e assim sucessivamente, né? Para alguns aconselhandos é difícil tomar essas decisões, sabe, sozinhos, né? Nosso objetivo não é aumentar a pressão sobre eles, forçando-os a tomar decisões, mas também nós não queremos estimular a dependência, não é? E nem fazer com que deixem a solução dos problemas nas mãos dos outros. O conselheiro, então, de uma forma sempre gentil, né, porém firme, ele deve ajudar o aconselhando a fazer planos e, se necessário, pensar em alternativas melhores quando um plano anterior der errado. Ok, gente boa? A regra de ouro para intervenção em momentos de crise é o seguinte: devemos fazer para os outros o que eles não conseguiriam fazer sozinhos, mas não devemos fazer o que eles não fariam. A questão é a gente ter sabedoria para diferenciar um caso do outro. O sexto procedimento que eu gostaria de apresentar é incentivar a ação. Às vezes as pessoas sabem o que devem fazer, mas elas não têm ideia de como começar, ou têm medo de levar o plano adiante. Agir sempre envolve risco, não é? Sempre a ação envolve um risco. Existe a possibilidade de fracasso e de se lamentar depois, principalmente se a ação envolve grandes transformações, tais como uma mudança de residência ou uma mudança de emprego. E nesses casos, o conselheiro ele pode ter que incentivar o aconselhando a agir, ajudando ele a avaliar os resultados e, se necessário for, alterar os planos de novas ações, compreende? É sempre útil ter a seguinte lista de verificação em mente. Acompanhe meu raciocínio. Em primeiro lugar, escute e saiba qual é o problema. Em segundo, faça uma lista de alternativas de ação, né, em um papel. Terceiro lugar, decida o que fazer. Em quarto, execute a ação. Em quinto, depois avalie os resultados dessa ação realizada. E em sexto e último, com base na avaliação, continue no caminho escolhido ou então repita esses passos. Agora saiba que em algumas situações, a crise ela não se resolve completamente, mesmo seguindo todos esses passos traçados, né? E quando alguém não consegue a tão esperada promoção, né? Ou perde um ente querido, ou então descobre que ele tem uma doença incurável, a crise ela pode trazer mudanças permanentes. Percebe? E é necessário então ajudar o aconselhando a enfrentar a situação realisticamente. É necessário ajudar a pessoa a reconhecer
e expressar os seus sentimentos e também a reajustar o seu estilo de vida, né? Planejando o futuro, e também ajudar a pessoa a descansar sabendo que Deus, em sua sabedoria, Ele se importa com a nossa dor. No entanto, em todas as crises, mas principalmente naquelas que trazem mudanças permanentes, será de grande ajuda se as pessoas forem cercadas por amigos sinceros, cuidadosos, que ajudem, né, que orem e se disponham a dar assistência sempre que for necessário. Outro procedimento de primeiros socorros é dar esperança. Veja bem, queridão, em todo tipo de aconselhamento, nós só teremos uma maior probabilidade de haver melhora se os aconselhandos tiverem uma esperança realística no futuro, compreendeu? A esperança, ela traz alívio do sofrimento, porque ela se baseia na fé de que as coisas vão melhorar, né? A gente tem essa expectativa. A esperança nos ajuda a evitar o desespero e libera energia também para enfrentar a situação de crise. Então, o conselheiro cristão, ele pode transmitir esperança através de várias formas, de vários métodos. Lendo passagens das Escrituras, né, que reúnam e que dão uma esperança baseada na natureza imutável de um Deus que não muda e da sua palavra também, que é lâmpada, né? E esse método é particularmente útil quando o conselheiro conhece bem a Bíblia e tem um bom relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Em segundo lugar, nós podemos fazer com que o aconselhando, ele examine a sua própria lógica derrotista, sabe? Ideias como, por exemplo, eu não vou melhorar nunca, né? Ou então, nada pode ser pior que isso. Essas ideias podem tomar conta da mente e do coração do aconselhando em momentos de crise, né? Essas ideias devem ser contestadas com brandura. Você pode dizer, quais são os fatos que levam você a dizer isso, né? Que você não vai melhorar nunca. Né? E aí você pode fazê-lo refletir sobre evidências que o levam a ser mais otimista quanto ao futuro. Né? Em terceiro lugar, o conselheiro ele pode fazer com que a pessoa se mantenha ativa e em movimento. Percebe? Veja bem, até mesmo um grau mínimo de atividade dá a sensação de que algo está sendo feito e de que a pessoa ela não está paralisada, entende? Então essa sensação ela pode fazer crescer a esperança no futuro, principalmente se a atividade ela produz, né, alguma coisa que faça valer a pena. Né? E em oitavo e último lugar, né, o último procedimento da nossa lista que eu gostaria de citar, de apresentar a você aqui, é o acompanhamento. Veja bem, o aconselhamento durante uma crise, geralmente ele é breve, né? E depois de uma ou duas sessões, o aconselhando ele retoma a sua rotina normal e pode de repente nunca mais visitar o aconselhamento, né? Mas será que ele aprendeu alguma coisa? Será que ele vai se sair melhor na próxima crise que ele eventualmente passar? Será que ele está indo bem agora que o pior momento da crise já passou? Essas situações elas são da alçada do conselheiro, que pode fazer o acompanhamento através de um telefonema ou de uma simples visita. Geralmente é bom fazer contato em ocasiões que são assim especiais, como por exemplo Natal, Ano Novo, aniversário, sabe, data como Páscoa, enfim, porque às vezes as pessoas elas são envolvidas por uma onda de antigos sentimentos e inseguranças em certas datas, como por exemplo a data de um ente querido de repente dela que morreu, né? Ou então na primeira vez é a primeira vez que a pessoa divorciada está enfrentando um Natal sozinha, né? Ou então após, né, o primeiro mês da instauração de uma crise. Então, mesmo quando o aconselhamento ele não é mais necessário, esse acompanhamento pode encorajar a pessoa e lembrá-la de que alguém ainda se importe com ela, né? De que alguém ainda se lembra dela. Ok, gente boa, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e assista as demais vídeos aulas que vêm na sequência aí. Estamos já no finalzinho dos nossos vídeos, né? Mas eu espero você até o próximo vídeo, até o final do curso. Tchau!